Bom dia a todos a mais uma aula de fenômenos de transporte. Hoje é a aula 16 de fenômenos de transporte. Na última aula aprendemos os conceitos de tensão de cisalhamento no fluido, lei de Newton, e também o conceito de viscosidade dinâmica ou viscosidade absoluta. Nesta aula, iniciaremos o capítulo 6, denominado de Estática dos Fluidos, onde será visto o Teorema de Stephan, Lei de Pascal, carga de pressão e equação manométrica. Por último, daremos 2 exemplos do conteúdo aprendido. Item 6.1 Pressão. Neste item, vamos definir o que é pressão para o meio fluido. No capítulo 5, foi visto que a força aplicada sobre uma superfície pode ser decomposta em duas componentes. A componente tangencial da força, força que está tangente à superfície de área A. Esta força tangencial à superfície implicará nas tensões de cisalhamento. E a componente normal da força, força que está perpendicular à superfície de área A. Esta força normal à superfície implicará as pressões. Considerando a pressão uniforme, ou seja, a pressão tem o mesmo valor sobre toda a área, ou se o interesse for na pressão média, tem-se pressão igual à força normal sobre a área. Item 6.2 Teorema de Stephan. Observe a figura, em que temos um fluido e dois pontos aleatórios, M e N. Unindo os pontos M e N, constrói-se um cilindro cuja área é dA, em torno do eixo MN. Sobre este cilindro, percebemos que agem duas forças, a força gravitacional e a força de pressão do fluido. As forças devido à pressão são decompostas em três. A força devido à pressão que está posicionado na área do ponto N do cilindro. Esta força N é igual à área vezes a pressão que é aplicado a esta área dA. A força devido à pressão que está posicionado na outra extremidade do cilindro, no ponto M. Esta força M é igual à área vezes a pressão que é aplicado à área dA. E a força devido à pressão que está atrelado à superfície de revolução do cilindro, no qual temos a distribuição de pressão ao longo de toda a superfície. Perceber que todas as forças são perpendiculares e estão apontadas para as superfícies de N, M e da revolução. A força aplicada à superfície de revolução é a integral da pressão em função da área dA. A força devida à gravitação tem sempre a direção apontada para o centro da Terra. Neste exemplo, para a maioria dos exemplos, ela está apontado para baixo. Esta força é igual a peso específico, γ, vezes o volume do cilindro. Estas forças são consideradas para fluidos em repouso, estática dos fluidos. Como o fluido está em repouso, pode ser aplicado que a soma das forças na componente x é igual a zero. No caso desta figura, o eixo x está colocado na mesma direção longitudinal do cilindro, assim fazendo um ângulo alfa com um plano horizontal de referência, PHR. Portanto,
O somatório de forças é composto da pressão na área N vezes a área N, menos a pressão na área M vezes a área M, menos o peso do fluido G vezes o seno de alfa. Arrumando esta equação, chega-se que a pressão em N menos a pressão em M é igual ao peso específico do fluido vezes a diferença de altura entre M e N. Assim, podemos concluir do teorema é que a diferença da pressão entre dois pontos quaisquer é igual ao produto do peso específico do fluido pela diferença de altura entre os dois pontos. Outras considerações que se tira do teorema de Stevens são: na diferença de pressão entre dois pontos, não interessa a distância entre eles, mas a diferença de altura. Assim sendo, temos que a diferença entre os pontos vermelho e verde, vermelho e azul, vermelho e amarelo e vermelho e roxo são iguais. B. A pressão dos pontos no mesmo nível horizontal é a mesma, ou seja, os pontos verde, azul, amarelo e roxo têm a mesma pressão, pois estão na mesma linha horizontal. C. O formato do recipiente não é importante para o cálculo da pressão em algum ponto. D. Se a pressão na superfície livre de um líquido contido num recipiente for nula, a pressão num ponto a profundidade h dentro do líquido será dado por P igual a γh. Se usarmos a equação do teorema de Stevens e considerando Pm igual a zero e a diferença de altura h, temos que a pressão em Pn é peso específico vezes a altura, até a superfície livre. E, nos gases, por terem peso específico do fluido γ pequeno, tem-se que se a diferença de altura h entre dois pontos não é muito grande, temos que a diferença de pressão tende a zero e pode-se desprezar a diferença de pressão entre elas. Item 6.3 Pressão em torno de um fluido em repouso. Pressupondo que no fluido em repouso um determinado ponto possui diferença de pressão em alguma direção, haveria nesse um desequilíbrio, fazendo com que este se deslocasse nesta direção, contrariando a hipótese do repouso. Assim, a pressão num ponto de um fluido em repouso é a mesma em qualquer direção. A pressão aumenta no sentido que se afunda o líquido. Assim, tem-se que a pressão em C é maior que em B e que é maior que em A. Item 6.4 Lei de Pascal. Pascal diz que a pressão aplicada num ponto de um fluido em repouso transmite-se integralmente a todos os pontos do fluido. Considerando a figura A e B para entendermos o que Pascal diz, temos o seguinte. A figura A, o cilindro se encontra aberto à atmosfera. Quando está nesta situação, os pontos 1, 2, 3, 4 têm as seguintes pressões:
1 Newton por centímetro quadrado, 2 Newton por centímetro quadrado, 3 Newton por centímetro quadrado e 4 Newton por centímetro quadrado, respectivamente. A figura B é colocado um pistão de área de 5 cm² e é aplicado uma força para baixo de 100 N. Assim, o pistão aplica uma pressão no fluido de força dividido pela área, que é igual a 100 dividido por 20, dando um valor de 20 N por cm² em todo o fluido. Portanto, no ponto 1 da figura B, este ponto irá sentir com o pistão aplicando a força uma pressão de 21 N por cm². O mesmo acontece com os demais pontos, que somam a pressão inicial do ponto mais a pressão exercida pelo pistão. Assim, os pontos 2, 3 e 4 sentirão pressões de 22, 23 e 24 N por cm², respectivamente. Exemplos de dispositivos que se baseiam deste princípio são prensas hidráulicas, servomecanismos, dispositivos de controle, freios e etc. Item 6.5 Carga de pressão. É possível expressar, então, a pressão num certo fluido em unidade de comprimento, que no sistema internacional é dada em metro. Essa altura, H, é chamado de carga de pressão. Isso fica evidente quando existe um recipiente em que se possa falar em profundidade ou altura H, figura abaixo. As pressões serão PA e PB, e as cargas de pressão será HA e HB, respectivamente. Será que só nesse caso existe carga de pressão? Abaixo descrevemos a interpretação da carga de pressão para tubulação. Abrindo-se um orifício no conduto, verifica-se para pressão interna maior que pressão externa, implicando um jato de líquido será lançado para cima. Se esse jato for canalizado por meio de um tubo de vidro, verifica-se que o líquido sobe até alcançar uma altura H. É dessa forma que se faz em tubulações para saber a pressão P do fluido em uma determinada seção transversal da tubulação. Como a pressão da tubulação não se altera por a tubulação já se encontrar em regime permanente, temos que em cada orifício que é feito na tubulação é inserido uma coluna de vidro. A coluna de líquido se encontra em repouso ou equilíbrio. Utilizando o teorema de Stephan e considerando a pressão atmosférica igual a zero, ou seja, PM igual a zero, e a diferença de altura entre o fluido escoando e a superfície livre na coluna de líquido igual a H, temos que a pressão do conduto é igual ao fluido que se encontra na coluna de líquido, vezes essa altura de líquido até a superfície livre. Essa igualdade nos fornece a carga de pressão do conduto. Portanto, com a carga de pressão, conseguimos determinar a pressão, ou, através da pressão, conseguimos determinar a carga de pressão, utilizando a equação pressão igual a peso específico do fluido vezes a carga de pressão. Item 6.6 A equação manométrica.
Essa equação permite, por meio de um manômetro, determinar a pressão de um reservatório ou a diferença de pressão entre dois reservatórios. A figura demonstra dois reservatórios A e B, que estão cada um com um fluido diferente, γA e γB. Estes dois fluidos estão separados por um terceiro fluido, γm. Através do teorema de Stephan, consegue-se determinar a pressão do fundo conhecendo as alturas H1 e H2 pelo ramo esquerdo, ou determinando a pressão do fundo conhecendo a altura H3 e H4 do ramo direito. Portanto, solucionando a pressão de qualquer um dos lados temos o mesmo valor de pressão no fundo. Pelo teorema de Stephan, e lembrando que, segundo Pascal, a pressão se transmite integralmente a todos os pontos, tem-se da figura ao lado que, pelo ramo esquerdo, temos a seguinte equação para determinar a pressão do fundo. Pressão do fundo é igual à pressão do reservatório A mais γA vezes a altura do fluido A, mais γm vezes a altura do fluido M, pelo ramo esquerdo, H2. Pelo ramo direito, temos a seguinte equação para determinar a pressão do fundo. Pressão do fundo é igual à pressão do reservatório B mais γB, vezes a altura do fluido B, mais γm vezes a altura do fluido M, pelo ramo direito, H3. Igualando-se as equações para determinar a pressão no fundo pelo ramo esquerdo e pelo ramo direito, temos a capacidade de determinar a pressão em qualquer local do manômetro. Exemplo, sabendo a pressão no reservatório A e determinando a pressão no reservatório B, devemos fazer da seguinte forma: isolar a pressão no reservatório B, o parâmetro que queremos saber. Assim, temos que a pressão no reservatório B é igual à pressão no reservatório A mais γ do fluido A vezes a altura do fluido A, menos γ do fluido B vezes a altura do fluido B, menos γm vezes a diferença de altura do fluido M do ramo direito com o esquerdo. Uma regra prática que pode ser usada é a seguinte: saímos de um reservatório e vamos em direção ao outro reservatório. Utilizando o exemplo da figura, temos que iniciaremos a nossa trajetória do reservatório A para determinar o reservatório B. Portanto, iniciamos para a determinação da pressão em B com o valor da pressão em A. Posteriormente, descemos o fluido A até encontrarmos o fluido M. Esta parcela de pressão é somado à pressão A, pois estamos descendo. Toda vez que descemos, somamos a pressão. A pressão desta coluna em A é dado por γA vezes a altura do fluido A. Ao entrarmos no fluido M, nós descemos até o fundo. Esta pressão é também somada por estar descendo e tem valor de γm vezes a altura do fluido M no ramo esquerdo, H2. Do teorema de Stephan, sabemos que todos os pontos em uma mesma horizontal de um mesmo fluido têm a mesma pressão. Portanto, conseguimos chegar ao lado direito do ramo na mesma posição horizontal.
Subindo o ramo direito pelo fluido M até o término do fluido M, temos a pressão γm vezes a altura do fluido M no ramo direito, H3. Como estamos agora subindo, devemos subtrair na equação. Chegamos no fluido B, na posição H3, e precisamos subir até o reservatório, que está em uma altura H4. Portanto, a pressão é γB vezes a altura do fluido B, H4 menos H3. Este valor subtraímos na equação. Chegamos ao reservatório B, portanto, a pressão no reservatório B é igual ao somatório de todas as demais pressões contabilizadas, como mostrado na equação. Chegamos ao fim de mais uma aula. Qualquer dúvida, entre em contato por e-mail. E até a próxima aula.